Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos nós continuando por aqui pelos vídeos, né? Pelo menos por enquanto. E como nós terminamos o módulo 1, né? Capítulo 1 e 2 lá do módulo 1, na semana passada nós fizemos lá uma revisão dos conteúdos. E agora a gente vai entrar no módulo 2, né? Nós viemos aí falando, né, das características necessárias, né, para sobrevivência de seres vivos, né? Viemos falando aí de várias características dos seres vivos, propriamente dito. E agora a gente vai entrar aí no módulo 2, né, que tá lá o capítulo 3, para mim aqui tá na página 202, estudando os seres vivos, animais invertebrados 1. Nós viemos, né, falamos aí das características dos seres vivos, características necessárias para a sobrevivência deles, e agora a gente vai falar aí dos invertebrados 1. Né, como o próprio nome diz, invertebrados, né, são seres que não possuem vértebras. Invertebrados 1, porque depois no próximo capítulo vai continuar falando dos invertebrados. Na página 204 fala aí sobre a classificação dos seres vivos. Na nossa sociedade, para você organizar, né, para você ter facilidade, para você encontrar determinadas coisas, para você ter no seu dia a dia, né, uma facilidade de pegar as suas coisas, de você ir no mercado e encontrar determinadas coisas no mercado, tudo é organizado, né? A organização ela está muito relacionada à facilitação. E no mundo dos seres vivos, né, não é diferente. Estima-se que nós não ainda classificamos, né, talvez nem a metade dos seres vivos que existem no planeta. Na Amazônia, por exemplo, que é um grande bioma de grande densidade demográfica, né, de seres vivos, dizem que não catalogamos em torno de 1/3, né? Ou seja, ainda tem muitos seres vivos para a gente conhecer. Agora imagina que bagunça seria se isso não tivesse uma organização, né? Poderíamos aqui em Itaperuna encontrar determinada espécie, dar um nome, né, qualquer, classificar e todo mundo começar a conhecer. Daqui a pouco em São Paulo ou no Paraná ou no norte do Brasil alguém encontrar a mesma espécie e dar um outro nome para ela e por lá todo mundo começar a conhecer por esse nome e de repente em outro lugar do mundo e enfim, seria uma super bagunça. O que acontece para poder as coisas não gerarem esse tumulto, essa bagunça toda? A nomenclatura biológica, a classificação biológica, ela vem para poder organizar tudo isso. Como um mercado, né? Você entra para procurar um biscoito, você vai na seção de biscoito e ali você vai encontrar uma variedade imensa de biscoitos ali para você selecionar. Se você de repente quer um produto de limpeza, você vai na seção de produtos de limpeza e ali você vai ter, né, todos os produtos dessa classificação ali. E assim por diante, né? Você quer legumes, verduras, você vai lá na seção e vão estar todos ali no mesmo lugar. Então, isso é um processo de organização. Né, o autor cita aí do filósofo, né, Aristóteles, o grego, que ele começou essa classificação lá muito tempo atrás e ele deu aí em questão de níveis, né, a classificação dele. Ele fala no primeiro nível aí na página 204 os vegetais, né, que é aqueles que eram capazes de reproduzir e
produzir o seu próprio alimento. Depois ele fala aí no segundo nível, né, os animais já tinham características diferentes, e no terceiro nível estava aí o ser humano, né, que tem a capacidade, né, de pensar, a chamada racionalidade. Posteriormente, um camarada que é conhecido como o pai da classificação biológica, Carl von Linné, que ficou conhecido como Linneu, esse cara, né, revolucionou a sua forma de classificar, ela é aceita até hoje, né? E aí ele começou a classificar os seres vivos, né? Ele começou falando em 3 grupos, que era o reino, basicamente, né, o reino animal, o reino vegetal, né? E falava-se, né, num tal reino mineral, né? Até que na minha infância, ou um pouco antes de mim, ainda falava-se nesse tal reino mineral. Hoje em dia não se fala mais, né, dos minerais que são encontrados na natureza, né, minério e tudo mais. Esses minerais, eles, né, deixaram de ser dito como reino. Então aí fala sobre o Carl von Linné aí também nessa parte, e fala aí, né, de como ele começou a classificar isso lá no finalzinho da página, e fala sobre classe, reino, gênero, espécie e variedade de espécie. E na página 205, né, ele fala aí que Linneu chegou a classificar 5.000 espécies de animais e 7.000 espécies de vegetais, né, classificou uma grande quantidade de seres vivos, e fala aí sobre essa relação de árvore filogenética, né? Essa árvore filogenética fala em relação à ancestralidade. Quando fala nossa espécie, por exemplo, né, fala-se de que nós evoluímos dos primatas, fala que outros hominídeos, isso aí são teorias, né, que são ditas e ensinadas, né, teoria de que a gente veio de um determinado primata, e a gente veio de um chimpanzé, né? Tem essa coisa que possivelmente, né, o parentesco mais próximo que a gente tem na atualidade é o chimpanzé, mas na verdade fala de um determinado ancestral comum que teve lá atrás, que foi o nosso ancestral, e ele seria também o ancestral dos outros primatas que nós temos aí hoje, né? Então essa coisa de a gente ter vindo de um determinado ser que esses outros primatas também vieram, né? Então tem essas teorias aí. Essa árvore filogenética, né, se você for analisar no livro de vocês aí, vocês vão ver que vocês têm, né, os pontos, né, a partir desse ponto aqui, todos os outros seres que estão, né, adiante, eles vão acabar, né, vindo desse ancestral. Se você pega já um ponto adiante, né, você elimina esse outro ser aqui que ficou fora dessa convergência aqui. Então só esses outros 2 seres teriam um determinado ser aqui como ancestral comum. Esse aqui não teria como ancestral esse indivíduo aqui desse ponto. Então, você vem vendo aí essa questão de árvore filogenética, vem falando sobre a possibilidade, né, da gente vir de determinados seres, processo de evolução. Fala-se, né, aí que isso vem de muito tempo, né, a longo tempo. Fala lá do Charles Darwin, né? Darwin, ele foi o cara, o pai da evolução, conhecido, né? O pai da evolução. O cara passou até aqui pelo Brasil na sua viagem pelo navio Beagle, que foi a sua expedição que ele formulou, né, a teoria da evolução, e escreveu o seu livro, né, que o fez o tão famoso Charles Darwin. E ele fala aí de algumas outras formas de classificação, algumas outras
teoria, né, tipos que também são aceitos, né, que ele vai citar aí essas propostas, né? O que nós vimos aí é o que é mais aceito, né? É o que é mais comum que os livros costumam trazer. Lá quando Aristóteles, né, falou alguma coisa, depois veio o Linneu, Carl von Linné, um sueco, e aí essa questão da classificação biológica que ele propôs, e ele lá no começo ele propôs 2 reinos que nós temos hoje, que é o animal e o vegetal, mas ele não tinha microscópio, ele não tinha, né, aparelhagem, ele não tinha como estudar da forma que se estuda hoje. E aí, né, com a evolução, as coisas foram evoluindo e outros seres microscópicos foram sendo descobertos e aí foram sendo criados reinos para esses seres. Na página 206, né, fala aí da questão dos 5 reinos. O reino das bactérias, né, que é o reino Monera, né, fala aí de seres unicelulares, procariontes, né, ou seja, eles não têm carioteca, não têm núcleo, são seres bem simples. O reino dos protoctistas, que são os reinos dos protozoários e das algas. O reino fungo, né, dos fungos, ou reino fungi, que fala aí dos fungos, que são seres decompositores, que fazem a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Fala aí do reino das plantas, que é o reino vegetal, né, ou reino plantae, desde de vegetais simples como musgos, que são briófitas, até os mais complexos, né, árvores aí de grande porte. E aí o reino dos animais, que é o reino animal, né? Tem aí os 5 reinos que hoje, né, são conhecidos e são aceitos, né? Tem alguma descrição, fala algumas características deles aí nesses quadros. E aí ele fala aí de algumas outras, né, teorias e formas de classificar que também são estudadas e são bastante aceitas aí por alguns autores também, né? Fala aí desse avanço tecnológico que nós tivemos, né, de microscópios, de lente de aumento, que possibilitou ver muita coisa. E aí ele fala aí da questão de domínio, né, das eubactérias, domínio das eucariotas, domínio das arqueobactérias, né, são seres microscópicos, né, são seres que só foi possível se visualizar, né, posteriormente, depois. E aí ele fala sobre uma forma de se estudar, que são essa questão de domínios, né, de 6 reinos, e não é o que na maioria das vezes a gente estuda aí nos livros, né, que costuma chegar para nós aí comumente. Fala aí do domínio das eucariotas, né, o reino dos protozoários, reino dos fungos, reino das plantas, reino dos animais e reino dos cromistas, né? Esse cromistas aí não é muito comum, né? Fala de algumas algas, alguns fungos e alguns protozoários, né, que são incluídos nesse reino aí, diferentemente do que a gente viu na página 206 aí, que é o mais comum que a gente estuda. E aí fala do domínio dos procariotas, é o reino das bactérias e cianobactérias. E aí logo embaixo ele fala de um tal ancestral comum, né? Esse ancestral comum que teria dado origem a todos esses indivíduos. Esse ancestral comum, que seria um ser supostamente primitivo, que teria dado origem ao domínio das procariotas, e esse domínio das procariotas, o reino, né, das bactérias, possivelmente teria dado origem aos outros seres, os outros seres aí, os outros reinos, os outros 5 reinos que tem, que totaliza aí no caso esses 6 reinos, né, que é uma outra forma de se estudar também. Na 208 fala aí da classificação dos seres vivos, né? Essa classificação fala aí
em alguns critérios, né, que é da classificação biológica tem, para poder classificar um ser vivo. Fala aí de táxons, né? A ciência que estuda isso aí é a taxonomia, parte da ciência que estuda classificação biológica é a taxonomia. E alguns desses táxons, né? Fala aí de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esses são táxons da classificação biológica. Quando a gente fala de reino, a gente está falando de algo grande, de algo maior. O reino animal, estão todos os animais ali dentro. Vertebrados, invertebrados, mamíferos, insetos e tudo mais. É o reino. E conforme você vai caminhando nessa classificação, isso vai funilando, isso vai diminuindo. Fala de reino, filo já diminui, classe, ordem, família, gênero, e aí você chega a uma classificação bem pequena, que é quando você fala de espécie, ao ser humano. O ser humano, por exemplo, é hoje, né, a espécie que nós temos, Homo sapiens, é uma espécie que nós também estamos no reino dos animais, junto com insetos, junto com peixes, junto com mamíferos, junto com todos os outros animais. Então, conforme você vai, né, classificando, ele faz aí a classificação da Lepidoscelis olivácea, que é uma tartaruga, né? Mostra que está lá no grupo dos animais com todos os outros seres vivos, e conforme vai afunilando, né, você vê que a classificação vai ficando menor e ele chega na espécie em específico. Na página 209 ele continua detalhando isso aí, né, falando o que é um reino, falando o que é o filo, classe, ordem, a família, o gênero e a espécie. Quando fala que alguma coisa, por exemplo, tem um grau de parentesco, o gato doméstico ele tem um grau de parentesco com uma onça, né, com um leopardo, um guepardo, é porque eles têm o gênero, né, que é o mesmo. O gênero, eles são felinos, tanto o gato doméstico quanto a onça, quanto o leopardo, o guepardo, eles são do mesmo gênero, né, porém com espécie diferente, né? Isso aí é questão de análise de classificação biológica. Nessa página 209 ele explica, né, um pouco disso aí. Como que a gente pode definir uma espécie? A definição de espécie. Uma espécie, ela fala de seres semelhantes que são capazes de cruzar entre si e gerar um descendente fértil. Seres semelhantes que são capazes de cruzar entre si e gerar um descendente fértil. Se o ser ele for semelhante, ele tiver características próximas, ele cruzar entre esses indivíduos, gerar um descendente, e esse descendente for fértil também, conseguir dar continuidade à espécie, esses dois indivíduos são da mesma espécie. Se não for da mesma espécie, eles não vão gerar um descendente fértil. Então descaracteriza esse cruzamento, tá? Algumas espécies que cruza com indivíduos de um grau de parentesco próximo a eles, né, com o mesmo gênero, eles acabam gerando alguns indivíduos, mas esses indivíduos são estéreis, tá? Eles não são férteis, que é o caso da mula, por exemplo, né? É um indivíduo estéril que não tem condição de continuar reproduzindo, porque ela é gerada a partir do cruzamento de uma égua com o jumento, que são espécies diferentes, com um grau de parentesco próximo, mas eles não são capazes de gerar um descendente fértil e geram a mula, que não tem condição de dar continuidade à espécie. Nomeando os seres, né? Isso aí é uma questão de nomenclatura biológica. A nomenclatura biológica ela tem algumas regras. Primeiro que é dito, né, a nomenclatura ela é binominal. Binominal quer dizer que ela tem dois nomes, as espécies sempre vão ter dois nomes. Por exemplo, Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é a espécie. Então vai ser sempre binominal, né? O cão que a gente tem em casa aí, canis domésticos,
né, do gênero canino e da espécie Domesticus. Canis lupus, né, ele é do gênero dos canídeos, mas eles já são lobo. Canis lupus é o lobo, né? E daí por diante, né, vão ser sempre dois nomes, que é nomenclatura binominal. Outra coisa, ela vai ser sempre destacada do texto, né? Vocês vão ver aí na página 211, ele fala sobre isso aí, o nome das espécies que estão escrito aí, do cupuaçu, do cacaueiro. Você vai ver sempre que a letra ela está em itálico, né? Ela fica mais tombadinha assim para poder diferenciar do texto. Se você estiver escrevendo ela manuscrito, você sublinha. Você escreveu Homo sapiens, vai lá e sublinha ele para poder ficar destacado do texto. Outra coisa, o primeiro nome da espécie, Homo, o H é maiúsculo. Sapiens, o S do começo é minúsculo. O primeiro nome da espécie, que é o gênero, é maiúsculo, e o segundo nome começa em minúsculo. É outra regra da nomenclatura biológica. Outra coisa, a língua utilizada é o latim. Por que esses nomes esquisitos de espécie? Porque em latim é uma língua morta, não vai mexer mais, não vai haver modificação por ser uma língua morta, não tem reforma ortográfica. Então o nome que você der hoje, daqui a 1000 anos vai ser o mesmo, né? A língua não muda igual o português, o inglês, né? Ainda tem condições de se mexer. Tem aí falando que uma das regras também, que você, se eu encontrei uma determinada espécie, eu posso colocar alguma coisa relacionada ao meu nome, ao meu sobrenome, alguma coisa para homenagear alguém, ao meu pai, alguma coisa assim, ao meu filho, ou eu posso citar a característica da espécie, né? Se a espécie ela foi encontrada, por exemplo, aqui em Itaperuna, né, alguma coisa relacionada à cidade, ou se ela foi encontrada em Goiás, né, Goiânia, alguma coisa, né, e por aí afora vai, né, homenagear o local ou uma característica da espécie, se é a cor da espécie, igual tem aí um peixe, né, a piraputanga, que quer dizer peixe avermelhado, na página 210. Um outro que fala aí é do golfinho, que é a Inia araguaiensis, né, que ela foi encontrado, esse golfinho foi encontrado pela primeira vez no rio Araguaia. Então ele é araguaiensis em homenagem ao rio, né? Então são algumas regras da nomenclatura biológica, e isso aí é divulgado, né, em revista científica mundial, onde todos os cientistas do mundo acabam sabendo que você encontrou uma determinada espécie em tal lugar e ela já tem um nome, tem as características, tudo direitinho, para que em qualquer outro lugar do mundo for encontrado, né, os caras vão nesses bancos internacionais de nomenclatura e analisa lá e fala, realmente essa espécie já foi encontrada, já tem um nome, ela é espécie tal que foi descrita pelo fulano de tal, em tal lugar assim assim, né? Tem o Banco Mundial de Dados em relação a isso aí. Então, normalmente é publicado em revistas científicas. Né? Tem aí falando do Homo sapiens, a forma de se escrever e tudo mais. Fala também aí do tamanduá-bandeira, né, que foi analisado. O nome dele é Mimecófaga tridáctila, né? Está relacionado à característica do corpo dele, né? Tem 3 dedos na pata, né? Está relacionado aí às características do corpo desse indivíduo mesmo. Basicamente é isso aí. Qualquer dúvida, né, o vídeo vai ficando muito grande aqui, a gente tem que limitar. Qualquer dúvida pode me perguntar e vou estar com vocês aí no WhatsApp. E estamos aí para poder tirar dúvidas, né, e alguma curiosidade também que vocês tiverem, alguma coisa que vocês queiram mais detalhada, é só perguntar aí, tá? Tamo junto.
tá? Estão à disposição. Um grande abraço a todos vocês e estejam sempre se dedicando cada vez mais a essas aulas aí, porque né, a gente precisa do comprometimento de todos, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.